Olá pessoal, hoje a gente vai começar a entrar de cabeça na continuidade do projeto Contiflow inicial. Vamos falar a respeito de como você usa a sua experiência como profissional em conjunto com a IA para entregar as melhores soluções possíveis para o seu cliente. Eu vou mostrar na prática como eu usei a IA para resolver um problema do meu cliente. Ele entrou em contato comigo, eu fiz a consultoria para ele usando a IA e eu vou mostrar para vocês passo a passo como que eu fiz isso. Então vem aí, vamos acompanhar como foi essa jornada, vocês vão ver, é bem interessante e serve para qualquer profissional. Vai ser um exemplo meu da área de TI, mas qualquer profissional vai ver que na prática ele pode fazer o mesmo usando a experiência sua profissional e a IA em parceria para poder resolver os problemas do seu cliente. Tá bem legal, hein? Vamos lá! Bom pessoal, agora o site do Contiflow, agora eu traduzi ele completamente, tá? Ele tem a opção aqui, ó, tanto para português quanto inglês, tá? Você pode acessar o inglês dele aqui, ou você pode acessar o português. Ele vai identificar o seu navegador, se tiver em português, automaticamente vai te jogar em português, mas se não tiver em português, se der algum problema, você basta clicar nesse linkzinho aqui, ó, que aí você consegue acessar o conteúdo em português. Aqui está a explicação geral do projeto, tá? Mas a parte importante do site, que agora eu também coloquei aqui, ó, o nosso mapa interativo, tá? É um mapa com toda a jornada do Contiflow, né? De todos os vídeos que eu vim fazendo, tudo que a gente está construindo, tá? Então aqui, ó, para facilitar a visualização, basta você clicar nessa opção aqui para entrar no modo Full Janela, né? Você clica aqui, ele mostra a janela inteira, aí fica mais fácil da gente poder enxergar, tá? Então no caso aqui, esse daqui é o primeiro, né? O primeiro episódio do Contiflow. Ele está aqui o vídeo, tá? Você pode clicar aqui e acessa diretamente o vídeo. Então, um exemplo aqui. Então, clicou no link, ele abre aqui o primeiro, né? O vídeo, né? Foi o primeiro vídeo que a gente gravou, tá ok? E aí, aqui, tá todo o mapa interativo. Você pode selecionar esse link aqui, ó, tá? Tem o mapa diretamente na descrição do vídeo também. Tem, como que eu posso dizer? O mapa diretamente. Se você não quiser acessar pelo site, tem só o mapa, que eu também tenho um link específico só para ele, tá? Mas está aqui, eu fiz um vídeo explicando como é que é o ecossistema do Contiflow, está aqui o vídeo. Depois você pode, além do clique para ver o vídeo, você pode navegar nesse mapa mental. Ele tem várias camadas, tá? De todo o processo que eu vim fazendo aqui, tá? Aí você clica aqui em Capacitando Profissionais, que é a parte inicial, né? Também tivemos um vídeo geral falando aqui, né? Tá aqui o link aqui embaixo para acessar, como o outro, como eu mostrei. E cada um deles, né? Esse também tem um vídeo, esse aqui tem um vídeo. E esse daqui, por sua vez, na verdade, então um exemplo aqui, ó. Clicou conectando, ele tá aqui, né? O episódio, né? Então vocês têm aqui os dois informação principal que eu falei e o link para o vídeo diretamente para quem se interessar, tá? Aqui a mesma coisa. No caso da ferramenta de criação de conteúdo, ele já é um pouco mais extenso. Aqui tem aqui, assista aqui no YouTube, quando você clica, ele vai te abrir aqui uma playlist que eu fiz, tá? São 10 vídeos no total dessa série, tá? Uma série mais extensa, né? Que basicamente tem um vídeo explicando isso aqui geralmente, né? As ferramentas, como você faz para utilizar, né? No caso, os aplicativos, quando é celular, fontes de conteúdo e assim por sua vez, e também como que cada um desses softwares aqui, né? Uma boa parte deles eu fiz a demonstração de como usar, então tá bem legal. Quem quiser, basta acessar aqui a playlist que vai poder enxergar lá tudo, tá ok? E hoje, né, o vídeo de hoje, a gente vai falar da consultoria estratégica humano mais IA. Eu acredito que agora, né, a gente começa a falar de uma parte do Contiflow que ela começa a entrar no Contiflow propriamente dito, né? Porque antes, nas outras etapas aqui, que a gente estava no Conectando as redes sociais, é uma coisa mais genérica, mesma coisa aqui, e nas ferramentas de criação de conteúdo também, mais genérico, né? Mais para a pessoa ter um entendimento de como que ela faz esse mapa completo aqui, né? Mas agora não, agora a gente vai começar propriamente a falar da Contiflow na parte prática mesmo, né? Na consultoria estratégica humano IA, e na sequência nós vamos construir passo a passo, tá? A gente vai fazer no website aqui, usando o WordPress, vocês vão ver nos próximos vídeos, vai ser bem legal. E por final, como é que a gente mensura isso daí, né? Usando o marketing digital e ao mesmo tempo como é que a gente vai monetizar as suas habilidades, seus projetos, enfim, seu produto, serviço, etc, né? Bom, então hoje nós vamos falar aqui basicamente de consultoria estratégica humano mais IA.
O que eu fiz? Eu vou mostrar na prática para vocês como vocês usam IA para, quando o seu cliente tiver com um problema bem difícil, bem complicado, você usa a inteligência artificial para você poder retornar para ele a melhor resposta possível. Por exemplo, esse cliente, quando ele me contatou, ele veio com um problema bem complexo, tá? No caso, é um problema da área de TI, né? Desenvolvimento de software. Mas ele serve, essa experiência que eu vou mostrar para vocês na prática, ele serve para qualquer profissional. Você vai ver que por mais que, eu não vou usar muito linguajar técnico, vocês vão ver que é a sequência de passos que você tem que seguir, que você consegue fazer o mesmo para o seu cliente, entendeu? Então aqui está a conversa, tá? Uma conversa bem extensa, eu não vou ler a conversa, tá? No total, o processo para fazer esse orçamento, que no final virou, como que eu posso dizer, virou um orçamento para esse meu cliente, com preço, etc e tal, foi uma conversa bem extensa, tá? No período total eu levei 5 horas, né? Mas geralmente o mesmo problema é levar dias, às vezes semana para responder para o meu cliente, né? De uma maneira qualitativa, que esse que é o grande X da questão, né? Bom, mas basicamente, começa uma conversa, você vai dar o escopo inicial para essa conversa, nesse caso aqui, ó, estou fazendo um orçamento para um cliente que me veio com algumas dificuldades de integração de sistema. Eu vou te mandar a transcrição da nossa conversa para você ter uma ideia do que a gente está falando e depois gostaria que você me ajudasse a fazer a ponte para poder fazer a integração que eles estão me pedindo, tá? Tá vendo? Então eu passei um contexto inicial e a toda a conversa que eu tive no WhatsApp com o meu cliente, tá? Tá aqui, gerou uma série de áudios, eu não vou falar tudo aqui, que realmente é bem extenso. O que eu fiz? Eu usei o software, né, que eu já até expliquei na série de ferramentas de construção de conteúdo, chama o Whisper Desktop, para quem quiser encontrar ele está nos materiais aí, lá na série de ferramentas de construção de conteúdo. Tem dúvida, olha no conteflow.com, vai lá na parte de baixo lá que tem um mapa interativo que eu mostrei para vocês anteriormente. Aí vocês podem encontrar lá para poder ver o vídeo explicando certinho. Mas basicamente o que você faz? Você vai colocar os áudios em MP3 aqui, um a um, tá? No caso ali tinha uns 20 áudios, foi uma conversa extensa, né? 15 áudios eu acho. E aí eu transcrevi todos eles para português, tá? No caso, ela me gera um texto. Eu peguei todo o texto da transcrição, tá? Dessa conversa inteira, joguei aqui para IA, tá? Tá vendo? É bastante coisa, tá vendo? O interessante é que para IA não é problema, você pode passar bastante. Eu já cheguei a passar para IA 30 minutos de fala nos meus vídeos, tá? E ela pega bem o contexto, então não é um problema o tempo. É claro que se for 1, 2 horas, aí já acho que começa a perder o contexto, mas até uns 30 minutos eu já vi que não perde o contexto. E aí, basicamente, eu conversei com o meu cliente lá, né? Ela pegou todo o contexto, ela já começou aqui a aprofundar. Ela já veio com a ideia de proposta, da solução técnica, entendeu? O resumo do cenário atual. E aí ela ficou com algumas dúvidas, né? Do que exatamente, porque ali não ficou muito claro o que o cliente falou. Porque na Whisper, ele vai pegar as palavras, muitas vezes, como é tradução em português, ele perde, né? Porque TI tem umas linguagens em inglês, né? E aí eu vim aqui e falei para ela quais são os sistemas, aí lá, tá, entendi, aí começou a aprofundar, tá? Aí a gente foi fazendo uma bate-bola aqui, um bate-bola que é a parte importante, vocês têm que entender que com IA você tem que ir trocando ideia com ela. Ela vai tendo dúvidas, você vai resolvendo as dúvidas dela. Se você vê que as respostas dela não estão muito legal, você vai corrigindo ela para chegar onde você quer. Você vai falar, não é bem isso que eu quero, é mais para cá. E você tem que entender que quanto mais informação você coloca para ela, melhor é, né? E aí no final ela me gerou aqui eu pedi para ela basicamente um RDS, né? Que na verdade não é RDS, é SRS, né? Que é porque vem do inglês, documento de requisitos de software, né? Que basicamente é um documento técnico da área de TI, tá? Que vem com passo a passo para você fazer o projeto, tá? Ele estima prazo, ele estima preço, ele estima quais passos que você precisa fazer para corrigir, para resolver um problema, né? Para construir um software e assim por diante. Eu não vou entrar aqui em detalhes. E ela veio aqui, ó, ela me gerou o documento com tudo que precisa ser feito em geral. Eu perguntei para ela o valor de mercado, né, para vir certinho, né, para mostrar para o cliente o valor de mercado. Eu fui muito transparente com o meu cliente, tá? E aí aqui o quanto que era o custo por hora para o desenvolvedor de software, né? Aí ela me gerou esse valor aqui final, né? Aí fomos aprofundando, conversando, tal. Aí eu fui questionando ela, tá, da onde você tirou essas informações?
Porque muitas vezes a IA erra. E aí que está a importância de você ficar fazendo bate-bola, entendeu? Por exemplo, aqui ela se perdeu. Eu fiz uma pergunta, ó, ela se perdeu. E aí o que você faz? Você vira para ela, ó, você travou, vamos em frente, pega aquilo que eu falei anteriormente e refaz. Aí ela continua. Então você tem que entender que a IA ela vai ter uns erros. Só que quando você entende, que é o que eu falei, que eu levei 5 horas para resolver um problema que eu levaria dias, o seu trabalho vai ser corrigir ela e confirmar as informações que ela vai dar. Quando você entende esse ping-pong, você começa a entender que a IA, né, a inteligência matemática, ela vai te dar tudo. Só que ela te dá tudo as coisas que ela não consegue ver a complexidade e a conexão das coisas. Essa é a sua parte como experiente da tua área. E aí, conforme você vai corrigindo ela e dando os escopos, você vai vendo que vai ficando cada vez mais útil a ferramenta, tá? O que aconteceu? Ela veio aqui, fez a documentação, eu fui corrigindo ela, tal. No final ela me deu aqui, tá? Eu perguntei para ela a documentação, da onde que ela tirou todas essas informações, ela me veio aqui com uma lista de documentações. Aí o que você faz como engenheiro de software? Meu caso foi em cada um dos documentações, dos softwares, né? Para ver que o que ela estava falando não é verdadeiro. E eu vi uma série de erros, tá? E aí que está a parte importante. Vocês têm que entender que aí ela vai te cuspir a coisa. Você vai ter que conferir aquilo que ela cuspiu para você ter certeza, né? E por isso que não adianta você pedir para a IA fazer a coisa. Você tem que ter a tua experiência. E aí que está a grande importância. A era da IA atual, é necessário o profissional ter entendimento que quanto mais capacitado o profissional é, melhor ele vai ser usando a IA. Mas o contrário é verdadeiro. Se você não tem capacidade técnica numa área e usar a IA, você vai fazer um monte de coisa errada, entendeu? Então a importância dessa parceria, ou seja, o profissional da área, que é expert na área, entende mesmo da área, entendeu? E a IA para ir facilitando os mecanismos, para resolver os problemas em conjunto, você corrige o problema. Moral da história, eu fui conferindo, tinha um monte de erro aqui, né, virando documentação, e aí eu fui falando para ela, ó, aquilo que você falou não tem, você tem uma alternativa? E assim por diante, fui conversando com ela, por exemplo, ela indicou esses valores aqui dentro da TI, lá da técnica. Eu fui procurar, não tinha aquele valor na documentação, aí eu fui corrigindo ela, corrigindo. Moral da história, depois de uma conversa extensa que eu tive com ela, bastante informação, tá? Ela no final aqui, muita coisa, tá? Eu não vou entrar em detalhes técnicos, é o que eu falei, isso aqui é mais uma exposição geral e uma estratégia para você resolver o seu problema usando IA. E ela me gerou aqui no final, né, as propostas que eu fui apresentar para o meu cliente, né? Então, proposta de projeto, versão completa e recomendada pela IA, tá? E aí eu li tudo que ela falou, eu vi várias coisas na área de TI que é como se fosse encher linguiça, tá? Ou perfumaria, que não é necessário tudo que ela indicou. Até que ela deu um valor aqui que ia levar 2 meses para fazer, né? Deu um valor aqui relativo ao preço de mercado, né? Quanto que custaria, quantas horas ia levar, tá vendo? 2 meses, 270 horas, né? Ela falou, vamos enxugar isso daí, né? E ela veio uma versão mais enxuta, você já vai ver aqui que ela já baixou, né? Para 210 horas, né? Já baixou o valor, e mais enxuta. Ela falou, vamos tirar as perfumarias, etc., que aí seria o essencial, né? Que ela chamou aqui, né? E aí aqui ela já baixou para 140 horas, né? Já baixou bem o valor, quer dizer, um valor ficou metade do preço, e mesmo assim eu vi aqui toda a documentação, como eu tenho a minha experiência, eu sei que certas coisas aqui não precisaria, e o tempo que ela estimou era até a mais do que deveria, entendeu? Então daria para enxugar mais ainda com o cliente, que foi que eu conversei com o meu cliente, né? E aí o que é interessante, eu também pedi para ela criar um explicativo para o meu cliente da minha solução. Então ela virou uma secretária para mim, ela é uma redatora, ao mesmo tempo ela me criou os orçamentos, estimou o tempo, e o mais importante, todas essas documentações, eu gerei aqui documentos, né? Eu exportei aqui para documentos, gerei basicamente 4 documentos, apresentei para o meu cliente esses 4 documentos, mostrando o que era necessário para fazer, juntamente com a explicação para o meu cliente da solução. E no final das contas, o que foi interessante? Eu apresentei para o meu cliente toda essa documentação, eu expliquei para ele que eu uso a IA em parceria para poder gerar valor, e ele ficou super contente comigo, porque ele tinha um problema que fazia muito tempo que ele não conseguia resolver por ele mesmo, ele até tentou as pesquisas por ele mesmo,
E aí ele pegou um profissional que tem bastante experiência no mercado, tem bastante compreensão de como funciona o desenvolvimento de software, em parceria com a IA, resolvendo as dores da própria IA, tá vendo? Porque o problema era tão complexo que até a IA errava, né? E aí, quer dizer, eu com a minha habilidade, usando a IA, entreguei valor para o meu cliente, ele ficou super contente, né? Ficou super satisfeito e o problema resolvido para ele. E é o que eu falei, eu levei em torno de 5 horas, né, para fazer tudo isso, desde a parte de negociação com o meu cliente, a conversa para entender o problema, a pesquisa que eu fiz com a IA e a pesquisa que eu fiz para confirmar as informações da IA, a correção da IA, e no final eu consegui entregar valor para o meu cliente da melhor forma possível. Então fica aí, pessoal, essa foi minha experiência prática usando a IA. Mostrei para vocês o passo a passo como você faz para você poder resolver o problema do seu cliente, entregar valor e entregar no final documentos técnicos que mostram que você é um profissional que tem qualidade, né? Então não importa o que você faça, você pode usar a tua experiência prática numa área, seja ela técnica, humanas, etc., usando essa estratégia prática para você poder entregar valor para o seu cliente, ou seja, você entregar para ele a melhor solução possível para aquele problema dele, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Com essa a gente termina essa parte da consultoria de IA, né, de uma maneira prática, e você vê como foi feito, né, usando a inteligência artificial para poder entregar um orçamento técnico bem complexo para o meu cliente. E eu acredito que é uma boa solução para qualquer profissional que precisa do auxílio da inteligência artificial para poder entregar melhor valor para os seus clientes. Então isso aí está a minha estratégia. Não é muito difícil de ser feito, dá um pouco de trabalho, é claro, né? Porque você tem esses ping-pongs, né? Não é uma coisa trivial, mas esse foi um caso específico bem complexo. Eu tenho usado a IA com a mesma estratégia, fazendo as mesmas coisas para coisas mais simples, aí é mais rápido, né? Então, hoje em dia, as soluções que eu dou para os meus clientes para resolver problema, eu sempre estou em parceria com a IA. Estou aqui, Human Emotional Intelligence, ou seja, a inteligência emocional humana, juntamente com a AI, Mathematical Intelligence, ou seja, a inteligência artificial com a inteligência matemática, em parceria humana e IA, para você poder entregar melhor produto, melhor serviço na tua área de conhecimento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.